A sede dos vampiros. Lobby das indústrias farmacêuticas quer comercializar o sangue dos brasileiros. Que história é essa de que tem alguém querendo fazer projeto para que possa vender o sangue do povo brasileiro? Empresário conhecido como pai do agro se cala na CPMI do golpe e deputada refresca sua memória. Essa presença e o financiamento e a entrada dos caminhões era uma ilegalidade contra a democracia com graves consequências para a sociedade brasileira. As decisões dos ministros nomeados por Bolsonaro que dificultam a punição aos golpistas do 8 de janeiro no STF. E uma entrevista exclusiva com a nova presidente do PSOL, Paula Corradi. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo merece mais do que isso. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ICL Notícias, segunda edição. Hoje é terça-feira, dia 3 de outubro de 2023. Seja muito bem-vindo você que nos assiste pelos canais Eduardo Moreira, Instituto Conhecimento Liberta. A você também em Montevidéu, Jacarepaguá, Camboriú, Nova Odessa, Vitória, Niterói, Passo Fundo, Fortaleza, Osasco, a toda a nossa comunidade e também ao Chico Saia, ao Chico Pinheiro, meus queridos. Boa noite, Gabi. Boa noite. Obrigado, Gabi. Boa noite, Chico. Boa noite, Brasil. Semana ainda começando, né? Começando e hoje festejando o aniversário de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Nossa. Barra Mansa, 191 anos, ali perto de Volta Redonda, né? Sul do estado do Rio de Janeiro. 1831, 32. Tem história, hein? 32. Tem história. Chamada Barra Mansa porque ali passa o Rio Paraíba do Sul e tinha um riacho, uma fazenda, tinha um riacho com águas muito calmas que caíam no Paraíba, na Barra, né? Barra é a foz do riacho. E era muito mansa, então é Barra Mansa. Tem Barra Mansa, mas tem Barra Pesada também. A gente vai falar disso nossa, aqui. Isso não falta, hoje tá rapaz. pesado mesmo. Mas a gente mandou nosso abraço para os barramancenses. É Barra isso, Mancenses, né? eu não sabia. Barramancenses, é isso aí. É, Barra Mansidão. E antes da gente começar nosso assunto pesado, porque hoje a gente vai falar de CPMI do golpe, a gente vai falar sobre decisões dos ministros nomeados por Jair Bolsonaro, ex-presidente, e também sobre quem quer comercializar o sangue dos brasileiros, né, Chico Pinheiro? Antes disso, vou pedir o like para a nossa transmissão e também para você ativar o sininho no YouTube para nunca ficar de fora desde o início da nossa programação. Que história é essa, Chico? Eu já falei disso aqui, mas amanhã vai ser votado uma PEC, uma proposta de emenda constitucional no Senado. Os vampiros do mercado querem o sangue dos brasileiros. Comissão de Constituição e Justiça vai votar amanhã a PEC que autoriza o comércio de plasma humano. Por que querem isso? Olha, o artigo 199 da Constituição, que eles vão tentar mudar, e provavelmente vão mudar, porque tem maioria na CCJ, e vão fazer alteração na Constituição no plenário do Senado. O Senado vai aprovar isso, porque o interesse econômico é muito grande. É muita grana envolvida, Chico. São 10 bilhões de reais por ano que esse mercado movimenta. E turbinado pode dar muito mais. Nós vamos voltar ao tempo em que muito brasileiro doava o sangue para poder almoçar ou jantar. Aí. Hoje, desde o fim da semana passada, os jornais estão divulgando essa propaganda, não sei se dá para botar aqui agora. Olha, a propaganda de página inteira do Valor Econômico. Dos maiores jornais do país, dos maiores portais, está o tempo inteiro. Do UOL, sangue bom não desperdiça plasma. 24 horas no ar. Falando de uma mentira, isso é uma fake news. Plasma não está sendo desperdiçado no Brasil, o Ministério da Saúde contesta
Eles querem dizer o seguinte: há um desperdício de plasma, então nós queremos comercializar, queremos receber o plasma e pagar por ele, que é uma parte do sangue, né? Com o plasma, você faz remédio para hemofílicos, você faz remédio para... Mas por trás disso está uma indústria poderosa, a ABBS, Associação Brasileira dos Bancos de Sangue. São bancos de sangue privados ligados à grande indústria farmacêutica. Olha a capa do valor. Essa. A capa do valor. Aí, tá aí. Valor econômico. Também foi do Correio Brasiliense. Está em todos os jornais. Essa propaganda que destrói parte do artigo, vai destruir todo o artigo 199 da Constituição. O que diz o artigo 199 da Constituição Cidadã de 88? Ele proíbe todo tipo de comercialização de órgãos. O sangue é um órgão humano. Então vão liberar a venda. Então, a partir de agora, a doação espontânea, solidária, gratuita do sangue, para ajudar quem precisa, agora vai ser pago. Quer dizer, você pode doar, mas você pode vender. Sim. E os sanguessugas, os vampiros, associados a senadores, vão alterar a Constituição para que as pessoas possam vender hoje o sangue, amanhã o rim, né? Faustão teria que pagar pelo coração que ele herdou, né? Certamente. Então é um absurdo, é um tiro na testa de um direito fundamental ao cidadão, né? Mas estão fazendo isso. Você imagina se o Senado vai votar isso atendendo ao interesse do povo brasileiro? Olha, se isso fosse do interesse do povo brasileiro, esses empresários da ABBS não estariam pagando fortuna para encher páginas inteiras, primeira página de jornal. Sim, não estaria na capa de nenhum jornal. Não. Agora você imagina a pressão disso em cima do Senado. E você sabe o que eu chamo de pressão. Sim. Não é? Há várias formas de se pressionar. Então é o sangue se tornando mercadoria, é a nova máfia dos sanguessugas, alterando isso aí com os protestos da Organização Mundial da Saúde, da Organização Pan-Americana da Saúde, do CONAS, que é o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, do próprio Ministério. E lembrando, não, há um desperdício, não, o Brasil não aproveita tudo, o Brasil aproveita hoje, transforma o plasma em medicamentos, 20% do plasma coletado, não é? Na rede pública, gratuitamente, porque o Brasil não tinha como processar isso, mas o governo brasileiro, o Ministério da Saúde, com o SUS, fez uma fábrica em Pernambuco, acho que em Goiânia, né, cidade pernambucana, em Goiânia, uma fábrica onde já foi investido o total de 1 bilhão e 400 milhões de reais. São 17 prédios muito bem equipados, que dentro de 1 ano e meio poderão estar processando 80% do plasma e do sangue dos brasileiros, para devolver isso gratuitamente na rede pública. O que vai acontecer quando esses vampiros, essas sanguessugas, essa máfia de sanguessugas, de empresários e políticos, quando esse pessoal autorizar a comercialização do sangue? Está sujeito a você chegar, o pobre principalmente, chegar na porta de um hospital, de um grande hospital, e não ter o sangue. Sim, porque ele vai estar. Ele vai estar numa roda comercial, ele vai estar no outro mundo. O sangue não vai. Precedente gravíssimo, né? E outra coisa, essa Associação Brasileira de Bancos de Sangue tem um esquema já da indústria farmacêutica para a gente poder exportar esse plasma. E aí ele vai lá para a Suécia, onde se fabricam vários medicamentos que usam plasma, e depois eles voltam para o Brasil para tratamento de saúde a preços exorbitantes. Sendo que o Brasil, em 2 anos, pode ter 80% e se tornar completamente autossuficiente nesse setor. Mas está aí. A quem servem? A que interesses servem os senadores? A que interesses servem os empresários?
Eu nunca vi empresário de banco de sangue estar tão preocupado assim com o cidadão comum brasileiro. Não vão meter a mão no bolso e pagar o que estão pagando de publicidade. Desconfie quando a publicidade é grande demais. Alguém está querendo vender algo, e o que estão querendo vender é o sangue do brasileiro, que já dá o seu suor para sustentar os ricos desse país, e agora vão dar o sangue, rompendo a cadeia de solidariedade entre os brasileiros na doação de sangue e de órgãos, né? E aproveitam, né, jogam esse tema para votação, não tem mobilização nenhuma no momento, não teve debate, colocam ali na surdina, amanhã a prova... Vai ser votado amanhã, a relatora é a senadora Daniela Ribeiro, do PSD do Rio de Janeiro, está louca para aprovar isso, claro. Vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado em regime de urgência, o que quer dizer que ele vai imediatamente para o plenário, e no plenário, sanguessugas tem como aprovar isso. Ah, sim. E nós vamos quebrar um fundamento da Constituição brasileira. A ministra Nízia Trindade falou sobre esse assunto numa entrevista com o presidente Lula há poucos dias. Não foi tão incisiva, afinal ela também está sob fogo cruzado, estão querendo... Dos mesmos vampiros. Dos mesmos vampiros. Os vampiros do Centrão, os vampiros do mercado. Olha o que ela falou com o presidente Lula. Vamos ver. Deixa eu fazer uma pergunta para você antes de passar a palavra para o Camilo. Que história é essa de que tem alguém querendo fazer projeto para que possa vender o sangue do povo brasileiro? Existe uma PEC, uma emenda constitucional de comercialização do plasma, porque o plasma que faz parte, né, do processo do sangue, o plasma ele é fundamental para o desenvolvimento de produtos que são usados para tratamento de doenças importantíssimas. Então, essa é a PEC, mas o sangue não pode ser comercializado, né, de modo algum. Não pode ter remuneração aos doadores, isso foi uma conquista da nossa Constituição, o senhor lembra bem, né, as pessoas que vendiam sangue, e também hoje nós temos para o desenvolvimento desses produtos a Hemobras, que é uma grande conquista também, né, a partir da sua gestão, do seu governo, e que hoje vai já entregar o fator 8, que é para tratamento dos hemofílicos, e já em 2025 fará a entrega dos outros produtos derivados do plasma. Então, nós estamos trabalhando exatamente para que o sangue não seja uma mercadoria. Isso é a vitória do mercado, se concretizado, parece que vai ser amanhã, né? Sem que os brasileiros saibam disso, vão entregar para os interesses privados dos sanguessugas, dos vampiros, o sangue principalmente dos brasileiros pobres. E o secretário Carlos Gadelha, que é o secretário do Ministério da Saúde que cuida dessa área, me falava há pouco, Chico, ainda há um risco adicional, que é da qualidade desse sangue. Porque a pessoa que for vender o sangue, porque vai vender e depois vão comercializar para frente. A pessoa que vai vender não vai dizer, há vários fatores que impedem a doação. Por exemplo, se você fizer uma semana antes de doar sangue, se você fizer uma tatuagem, você não pode doar sangue. Tem porque há risco de uma contaminação. série de contraindicações, né? Há uma série de problemas que impedem de doar. Mas se a pessoa está desesperada para vender o sangue... Se ela só tem o sangue naquela hora, ela não vai confessar que ela... Entendeu? Não, é estimular, Chico, um comércio que a gente sabe que não vai dar certo. Acontece... E se esse povo tem essa grana toda para gastar de publicidade nesse momento, imagina o que não tem para gastar no lobby direto, no corpo a corpo com os parlamentares. É o que eu te falei. Não vamos ser inocentes, né? Os argumentos são outros. Não vamos ser inocentes, que a gente sabe como funciona, não é à toa que está em né? regime de urgência, né? Querem o sangue dos brasileiros. Os brasileiros vão ter que dar até a última gota do seu sangue para os interesses do mercado. Você acha que esses empresários da Associação Brasileira dos Bancos de Sangue, que são grupos privados, da indústria farmacêutica, estão realmente preocupados com a saúde do brasileiro, principalmente do brasileiro simples, pobre? Não, eles estão preocupados com o bolso deles.
Sempre foi assim. E vão mudar o artigo 199 da Constituição. Não é só a questão do sangue. Ao mudar o artigo 199... Você abre a porteira toda para qualquer órgão, né? É isso. Aí você começa a vender rim, fígado, costela e vai-se embora, e todo dia vende uma coisa. Pois é. Aí vira um Senadora Daniela comércio. Ribeiro, guardem esse nome, a relatora dessa PEC dos vampiros, da PEC sanguessuga, né, senadora Daniela Ribeiro? É isso. Você vai matar uma coisa que funciona muito no SUS, que é a fila democrática. Está lá a fila e é obedecida. E imagina isso com esse comércio paralelo pesado. E o incentivo também à doação de sangue, né? Diversas entidades, Chicos, já se posicionaram contra, Conselho Nacional de Saúde mesmo. Sim. E aí eu queria ressaltar, para complementar essas informações que você trouxe aqui, Chico Pinheiro, o Eduardo Frois, que é representante da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, disse que essa PEC é totalmente nociva para toda essa política nacional do sangue, porque abre um precedente de comercialização de um hemocomponente do sangue. Aí isso nos fará, se for aprovado, inclusive, regredir à década de 1970, onde os mais pobres e vulneráveis faziam a doação de sangue em troca de dinheiro. Sim, sim. E romperia justamente o com Chico a falou doação, na hora que ele fala de trocar por uma refeição, né? Você está na urgência ali, você troca por uma refeição. É muito grave, é muito grave. Muito importante a gente trazer. E é grave o silêncio, né? O silêncio, inclusive, dos meios de comunicação em relação a isso. Muito ao contrário. Aceitam colocar na capa de um jornal um texto que o próprio Ministério diz que não é coerente, que não é a verdade. Quer dizer, estão espalhando fake news. É uma tristeza. Exatamente. Bom, vamos seguir falando sobre outras pautas importantes por aqui. Hoje prestou mais um não depoimento na CPMI do golpe o fazendeiro Argino Bedin, de Mato Grosso, que é acusado de financiar os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Ele também é conhecido como pai da soja, talvez você já tenha ouvido falar dele. Ele estava protegido por um habeas corpus, um HC concedido pelo ministro Dias Toffoli, que permitiu que ele ficasse em silêncio. E pouco depois, vamos dizer assim, que ele respondeu nessa CPMI foi para a deputada Jandira Fegali. Ela queria saber sobre a família que forneceu caminhões para bloqueios de estradas depois das eleições. A gente tem o vídeo da Jandira e daqui a pouco eu vou chamar a Elô para falar sobre isso com a gente. A gente tem o vídeo aí já disponível ou a gente vai colocar? Daqui a pouquinho a gente vai colocar o vídeo. Senhor então Argino Bedin, o senhor pode me dizer quem é Evandro Bedin? Prefiro ficar calado. Mas isso o senhor não pode ficar calado. Veja bem, o senhor está isento pela ordem do Supremo Tribunal Federal a não responder qualquer pergunta que o incrimine. Estão perguntando se o conhece, ao que me parece, um parente do senhor. Se o senhor ficar calado, o senhor vai estar negando a resposta de uma situação óbvia. Não tem nada que possa incriminá-lo os familiares em dizer quem é, se o senhor conhece um familiar, me perdoe. Eu conheço Evandro, é filho do meu primo. Filho Evandro Bedin. Roberta Bedin. Minha filha. Sérgio Bedin. Meu primo. Ari Pedro Bedin. Meu primo. Luciano Bedin. Meu sobrinho. Nilson Bedin. Meu sobrinho. Rafael Bedin. É filho do meu primo. Presidente, todas essas pessoas estão no relatório da ABIN como pessoas que colocaram caminhões para os bloqueios de rodovia. Todos eles. E desses aqui, 4 tiveram contas bloqueadas. O senhor Argino Bedin, Rafael Bedin, Roberta Bedin e Sérgio Bedin. Foram bloqueados pelo Supremo Tribunal Federal as suas contas, porque o Supremo considerou que essa presença e o financiamento e a entrada dos caminhões era uma ilegalidade contra a democracia com graves consequências para a sociedade brasileira. Heloísa Vilela, boa noite para você. Jandira Fegali foi muito perspicaz ali em expor que a família toda parece que está envolvida, né? Não é Boa bedinho, noite, é bandidos, exatamente. Né?
bandidinha, né? Ela realmente conseguiu fazer ele abrir a boca, pelo menos para dizer que essas pessoas fazem parte da família. E somadas, elas colocaram 15 caminhões bloqueando a estrada. Agora, bloquear a estrada, fazer protesto em si, não é problema, todo mundo tem direito de se pronunciar e de se manifestar. Porém, esses caminhões pediam intervenção federal já. Por quê? Porque não concordavam com o resultado das eleições. É a turma que queria volta da ditadura. Este senhor que estava ali sentado, de mais de 70 anos, deu entrevista em março dizendo que ele é a favor da ditadura, que a época da ditadura que era boa, que só não se dava bem na ditadura, que não queria trabalhar. E foi justamente esse discurso absurdo que a Jandira Fegali desmontou durante a oitiva de hoje com o Bedin, que não disse mais nada a não ser admitir que essas pessoas eram da família dele, uma família muito unida na hora de combater a democracia, pelo visto. Pois é, e eu acho, Elô, importante a gente trazer um pouco também do perfil de quem é esse pai da soja, né? Não é à toa que ele tem esse apelido aí. Alguém falou hoje, pai da soja é Embrapa. De verdade é Embrapa. Boa, boa, Chico. Pois é, ele é um bilionário da soja que saiu, a família é originalmente do Rio Grande do Sul e foi para Mato Grosso, mora numa cidade chamada Sorriso, que pelo visto é o coração do golpismo brasileiro, porque de Sorriso saíram a grande maioria das pessoas que são acusadas por financiar a tentativa de golpe, não só no dia 8, como ao longo do ano, com todas aquelas mobilizações de caminhoneiros. A gente não sabe como essa família conseguiu botar esses caminhões todos, se a família pagou essas pessoas para dirigirem e bloquear estradas, porque a gente ouviu muito isso na época, né? Caminhoneiros que recebiam telefonemas dizendo, olha, eu te pago tanto hoje para você ficar lá o dia inteiro na estrada e por aí vai. Então, ali em Sorriso, de onde é a família Bedin, é um núcleo golpista já conhecido das investigações a respeito do 8 de janeiro. Ele começou ali com uns 30 hectares, e hoje em dia ele tem 16 mil hectares, 13 fazendas e é sócio de outras 12 empresas. Então não é um pequeno nem médio empresário, ele é por isso mesmo chamado de rei da soja ali de Mato Grosso. A respeito do seu coração do golpismo, olha só, foram enviados a Brasília, né, a relatora da comissão, a senadora Elisiane Gama, ela destacou nessa sessão os alertas da ABIN, apontando que foram enviados a Brasília 272 caminhões, sendo 72 vindos lá da cidade de Sorriso, no Mato Grosso. Olha só, Chico Sá, onde, olha só que coincidência, ficam as fazendas do empresário Bedin. 16 caminhões desses que eu estou falando aqui eram de propriedade do Bedin ou de membros da família dele. Sim. Então, esse é o perfil, né? O Argino Bedin é um latifundiário sócio de pelo menos 9 empresas e teve as contas bloqueadas por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Esse é o tamanho da participação dele nos atos, né? Depois. O que derruba toda aquela tese de os velhinhos românticos pegaram ônibus e foram protestar em Brasília por estarem descontentes com o resultado da eleição. Gente, é peso pesado do agronegócio, financiando, empurrando o caminhão para a rodovia para fechar tudo. Então, acaba com esse papinho de tentar romantizar a manifestação de golpes. Os terroristas. E mais, né, Chico? E mais, também acaba com essa narrativa que os bolsonaristas tentaram construir na CPMI, de que esse golpe foi articulado pelo próprio governo Lula para criar uma situação de ficar de vítima, né? Então acaba com todas as narrativas falsas numa tacada só, né? Exatamente, desanda geral. Sem dúvida, é bom a gente expor, né, quem são essas pessoas aí que financiaram, quem é que estava à frente de todas essas
manifestações, ações golpistas, né? Nem manifestações, como disse a Elô, né? Manifestação é legítimo. O que não pode é você não reconhecer o resultado das eleições. Aí parando as rodovias. Isso é porque a loucura não foi lá. Porque se a loucura tivesse lá, esses ratos tinham fugido rapidamente. A Gaviões aqui também na Gaviões aqui em São Paulo. É a loucura nas estradas. Bravas torcidas. São bandidos. E pedindo intervenção militar, pedindo a volta da ditadura, pedindo o fim da democracia. Não dá, não existe manifestação dentro da democracia desse jeito. Agora, essa CPI, essa CPMI, eu devo dizer, está no fim, está acabando. E no finalzinho tem muita gente se revelando, né? Tem gente que era lobo em pele de cordeiro e tirou a pelezinha de cordeiro hoje numa manobra que foi assim bastante surpreendente, né? É todo o mundo presidente bonzinho, Arthur Maia. Não, o presidente Arthur Maia se revelou hoje, botou as asinhas de ditador para fora numa tacada só. Foi algo assim realmente que deu um susto na turma toda ali do governo, que já sabia quem ele era, mas não esperava pela manobra que ele fez hoje, que decidiu, por conta própria, botar em votação um requerimento da base bolsonarista porque queria trazer um representante da Força Nacional que é conhecido bolsonarista e que nem estava presente no dia 8 de janeiro, mas eles queriam alguém para ir lá e fazer discurso. Eles estão insistindo com esse requerimento há muito tempo. E Maia hoje se irritou e resolveu botar em votação sem nenhum acordo com ninguém. Foi uma situação assim, porque ele achou que a base governista não ia ter voto. E aí eles começaram a enrolar e tal, e foi um tal de telefona para um, telefona para outro, e faz todo mundo aparecer correndo para derrubar esse requerimento. Ele se revelou e surpreendeu aqueles que não veem o ICL. Porque a gente tem falado que esse cara né, é bolsonarista, que esse cara faz média com golpista, esse Arthur Maia, há muito tempo. Há muito tempo. Filhote de Antônio Carlos Magalhães, homem do Centrão. Aliás, essa CPMI foi feita para avançar no presidente Lula, para dizer que o governo é que patrocinou os atos dos golpistas, os atos terroristas, e elegeram esse cara aí como presidente. Só que a coisa ficou ruim depois, né? Porque... ele é lirista, né, Chico? Ele é lirista. Foi o Arthur Lira que o colocou ali. O Arthur que o escolheu para o papel de presidente da CPMI. E hoje ele mostrou realmente a que veio sem a menor cerimônia. Ele vinha sempre fazendo o papel de equilibrado, de quem contempla todas as partes e tal. E acho que hoje ficou bastante clara a atuação dele nesse final de uma CPMI que chega ao fim quando não devia nem ter começado, verdade é essa, porque a investigação o Supremo já está julgando e condenando os envolvidos, a investigação está muito avançada. Claro, tem sempre um papel educativo a CPMI, traz à tona a discussão para a sociedade brasileira ver. E nesse sentido mesmo, os bolsonaristas deram um tiro no pé sem tamanho com essa CPMI. Ouviram tudo o que não queriam, tiveram que engolir um monte de depoimentos problemáticos para os bolsonaristas. Acho que no fim tem um saldo positivo. Agora, no dia 17, terça-feira, sem ser essa que vem a outra, a relatora Elisiane Gama vai apresentar o relatório. Tem só mais uma oitiva na quinta-feira da semana que vem, que é de um policial militar que foi arremessado de uma altura de 3 metros de altura, ou seja, não vai contribuir em nada, não vai mudar coisa alguma, e ela vai apresentar o relatório, vai ler o relatório na sessão. E depois, até o Maia ainda tentou passar uma solução ali de apresentar o relatório na sexta-feira e só votar na terça, dando todo o espaço do mundo para os bolsonaristas criticarem tudo nas mídias sociais, entrarem na justiça, fazerem e acontecerem. Mas na última hora isso não saiu, ela vai ler o relatório na sessão e depois os bolsonaristas vão apresentar um relatório paralelo, terão aí uns 40 minutos para apresentar, e aí todo mundo vai poder falar por 15 minutos, vai ser interminável essa sessão e finalmente votarão o relatório no dia 17. É isso que nos espera, essa falação. Tem mais. Nos espera horas e horas e horas. Você vai falar do Silvinei? Isso mesmo. Espera um pouco, que tem mais nessa história.
Porque esse Arthur Maia não permitiu, porque disse que tinha que ter um acordo de todo mundo, acordo que não aconteceria. Ele não permitiu, né, que os senadores e deputados convocassem Braga Neto para depor. Esse almirante golpista, o Garnier. O almirante passou batido. Passou batido. O mais golpista dos golpistas. E deputados governistas que estão na CPMI, um deles primeiro me falou assim, olha, eu queria colocar o Bolsonaro no fim, de preferência, a CPMI, colocar a careação com o Cid. Mas isso o Maia não deixa de jeito nenhum. Como o Maia não deixou que a comissão tivesse acesso aos relatórios do COAF, da movimentação financeira, tanto de Jair Bolsonaro quanto de Michele Bolsonaro, para saber quanto dinheiro entrou, como entrou, se foi PIX, se não foi PIX, se financiou o golpe, se não financiou o golpe. Aí, cumpriu o seu papel de lacaio do bolsonarismo. E a hora que você disse, Elô, que isso prospera com a polícia, com o Supremo, também não é bem assim. Tem ministros ali que trabalham pró-Bolsonaro e estão embarreirando o andamento das punições aos terroristas do 8 de janeiro. Pois é, o que aconteceu? Mas eles são minoria, né? A gente teve um caso importante também hoje, que foi fora da CPMI, né? Mas a gente tem um impacto. O ministro do STF, Nunes Marques, suspendeu a quebra dos sigilos fiscal, bancário, telefônico e telemático do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei Vasquez, perdão. A decisão foi assinada no último dia 26, mas a gente só ficou sabendo, ela só veio a público agora, nessa terça-feira, dia 3. E aí, ao suspender as quebras do sigilo, o Nunes Marques avaliou que o requerimento aprovado pela CPI não está devidamente fundamentado. Como foi isso, Elô? Disse que ele é muito genérico, que ele não é específico o suficiente. Acontece que o Silvinei Vasquez, ele é acusado de mentir na CPMI, e isso os deputados e senadores queriam descobrir se ele mentiu ou não mentiu. E hoje a relatora Elisiane Gama leu um trecho de uma conversa do Silvinei Vasquez no telefone com o dono daquela empresa Combat Armor, que é uma empresa que faturou milhões, mais de 30 milhões, enquanto o Silvinei era superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Rio. Ele fez um contrato, a empresa apresentou a proposta que fugia totalmente dos parâmetros da licitação, ganhou assim mesmo, e é uma empresa conhecida por ter participado do financiamento da tentativa de golpe lá dos Estados Unidos, daquela invasão do Capitólio, e veio para cá, desconfia-se, para fazer a mesma coisa no 8 de janeiro. Então, ela foi totalmente blindada por essa decisão do ministro Nunes Marques, e a Elisiane já acionou a advocacia do Senado para recorrer. Ela disse que não aceita essa decisão, mesmo e quer esse segredo quebrado a tempo de ter as informações para incluir no relatório. Vai ser difícil, o Nunes Marques disse que a PGR tem que a Procuradoria-Geral tem que se pronunciar, isso tudo leva tempo, e ela tem que apresentar o relatório na terça-feira, sem ser semana que vem a outra, dia 17. Elô, aí é que pega, aí essa compra dos chamados caveirões da Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro, de quase 30 milhões, aí é o que pega. No meu entendimento, esse sigilo embarreirado agora pelo Nunes Marques só tem um motivo, essa compra milionária, a Combat Armor. Tá aí o nó de toda a questão, porque a Polícia Rodoviária Federal nunca havia comprado esse tipo de tanque, de caveirão, não precisa, não é papel da Polícia Rodoviária Federal. De repente aparece, esse cara viabiliza essa compra. Chico, você tem dois problemas complexos. Não, você viabiliza essa compra, assim, essa compra ela é totalmente errada, ela não faz sentido a PRF ter esse tipo de veículo, esse tipo de caveirão, não há sentido nada, isso é uma ganhação de dinheiro braba, isso não tem outro caminho. E eu queria saber qual não sei se é Elô, talvez saiba, pelo menos para inglês ver, né? Qual foi a justificativa do Cássio Nunes Marques, bolsonarista, nomeado por Bolsonaro? E eu falo bolsonarista porque ele só vota para proteger
Bolsonaro e seu grupo. Tem até uma imagem, né, Chico? Qual a justificativa que ele dá para impedir que o Brasil quebre? Né? Isso aí é o quê? É Nunes Marques? Aliás, esse é Vasquez, né? Silvinei Silvinei. Vasquez. Esse é o Né? Silvinei. Mas eu quero saber o seguinte, o que o ministro Nunes Marques argumenta, qual o argumento dele para dizer assim, não vou conceder, olha aí a figura, não vou conceder, não vou permitir a quebra de sigilo. Por quê? Que medo Ele tem? diz assim, a justificativa dele não justifica nada. Ele diz o seguinte, é genérico, o pedido é abstrato, e depois afirma, não tem indício forte o suficiente do envolvimento dele, Silvinei Vasquez, nos eventos em tela, ou seja, o 8 de janeiro. Ele não fez aquele esquema de blitz para dificultar que os eleitores chegassem às urnas nas cidades onde a votação do presidente Lula foi mais expressiva no primeiro turno, no Nordeste. Não, ele não fez isso, não. É impressão minha, eu sonhei, tive esse pesadelo, né? Então, todos nós, né, brasileiros, tivemos um pesadelo coletivo. Um pesadelo e tanto. E como o Chico Sá falou, essa venda desses caveirões é chave sim, porque esse dinheiro é importante. Para que foi usado esse dinheiro? Para que ele fez com que essa empresa ganhasse tanto dinheiro? O que essa empresa fez com esse dinheiro depois? Ela financiou a tentativa de golpe no dia 8 e depois o Silvinei Vasquez foi contratado temporariamente por essa empresa. A conversa dele no telefone agenciava uma viagem do então ministro da Justiça do Bolsonaro, que essa empresa ia resolver hotel, passagem, tudo, uma conversa de meu chapa, sabe? Totalmente, como disse a Elisiane Gama hoje, uma conversa nada republicana para dizer o mínimo. E essa empresa teria dado também um cargo a ele, um emprego depois que ele sai da PRF. Apresentaram na CPI, durante o depoimento dele, um cartão, ele como funcionário dessa empresa já. Depois ele negou, vai lá, vem cá e saiu ali pela tangente. Mas tudo indica que a ligação dele era de funcionário dessa empresa que levou essa compra milionária, né? E vamos lá, né, gente? Se não fosse grave, o Alexandre de Moraes não teria intimado o diretor da PRF na hora. Tinha que parar imediatamente as operações durante o período eleitoral. Então, assim, que justificativa é essa, né, Lu? É uma não justificativa, não faz o menor sentido. Agora você tem o Nunes Marques fazendo esse papelão, né? Papelão mesmo. Não vem que é abstrato. Caveirão não é abstrato, não, ministro. Caveirão é muito concreto, né? E o que aconteceu durante o dia da eleição, aqueles bloqueios, não tem nada abstrato ali, não. Filmado, tem. Eu acho que o ministro Nunes Marques, de alguma maneira, nos considera todos nós completamente ignorantes, idiotas, imbecis, para a gente acreditar numa lorota dessa. É igual o outro lá, o outro bolsonarista, o ministro agora, Anderson Torres, era ministro da Justiça, né? O André Mendonça. O ministro André Mendonça, que veio dizer agora que não, que ele quer, nós vamos falar disso depois, né? Mas que ele quer... Não, mas acho que é uma boa, né? Chico Sá pode trazer os detalhes de como o André Mendonça chegou lá. Ele nem se pode dizer que ele é um bolsonarista raiz, ele é bolsonarista de 2018. Cássio Nunes Marques. O Cássio Nunes Marques, que é um homem de uma longa carreira jurídica, ele é do Piauí, mas ele se aproxima do Bolsonaro em Brasília, óbvio, e virou amigo de tomar cerveja e ver jogo do Flamengo. Os dois são... Quer dizer, o Bolsonaro diz que é flamenguista, diz que tem 40 times, né, o Bolsonaro? Ele tem 40 times, mas se aproxima nesse sentido. Mas tem um encontro dele com o Bolsonaro que é fatal. Ele faz um favor para Bolsonaro e para a bancada ruralista, liberando, ele era do STF, do TRF1. Ele não era cotado com o STF, nada? Não, zebra total. Ele faz amizade, ele começa a tomar umas cervejas com o Bolsonaro e vira candidato. Mas ele era zebra total. Mas ele faz esse grande favor pro Bolsonaro e para a bancada ruralista ao liberar um pacote de veneno, de agrotóxico,
Assim, que era muito... Glifosato. Exatamente, que era É uma substância tóxica. cancerígena, vamos falar, substância E cancerígena. havia liminar proibido a venda. Exatamente. Então, ele faz esse favor, que é um favor Derrubou a liminar, né? Derrubou a liminar, a partir daí ele cai nos braços do bolsonarismo e ele vira um poderoso candidato, para surpresa de todo mundo que cobre poder judiciário em Brasília, ele ganha o cargo. E aí continua fazendo... Um produto tóxico que mata. Tudo que tem ligação com morte, você vai cutucar que você chega em Bolsonaro. Aqui, mais uma prova. Chega em Bolsonaro. Tem um perfil, tem quem contou essa história assim, com muitos detalhes saborosos foi o Bruno Bogossian, repórter da Folha. Aconselho a leitura deste texto. Excelente, muito bom, Chico. Vamos falar sobre as bizarrices na CPMI, porque também rolou isso, né, Lu? Além de tudo que a gente falou até agora... O showzinho. Teve uma discussão, gente, sério, parece mentira, sobre a sobrancelha do deputado Marco Feliciano. Meu Deus do céu. A gente tem um vídeo a respeito disso. Vamos colocar, né, pra gente poder, pra Elô poder contextualizar aqui pra gente. O que aconteceu foi que fora do microfone eu disse aqui, eu estava dizendo que a senadora, ela foi eleita na sombra de Jair Messias Bolsonaro. E ela, para me responder, me agrediu dizendo que sobre a minha sobrancelha. Então, veja só, é assim que funciona. Não sei se foi uma agressão, se foi um elogio, porque ela quer o número da pessoa que faz a minha sobrancelha. Vou lhe dar sem problema. Aí o pessoal mandou aqui para mim na internet assistindo, onde é que a senhora fez bichectomia? Que desgraça é essa que eu nem sei o que é isso? Quando a senhora fez botox e preenchimento labial que está muito Rapaz, olha, eu vou pedir para encerrarmos essa conversa. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo merece mais do que isso. Também acho. Ô, gente, tem gosto para tudo, né? Tem até aquele deputado do Ceará que fazia outros procedimentos. Não, e se for discutir procedimentos, nós vamos chegar naquele deputado, aquele André lá do Ceará. Fernandes, que fazia... Não, e teve mais, né? Porque aí depois no meio do... Depilação anal. íntima. Depilação. Não, no meio do bate-boca, a Soraya Tronic, ela estava sentada bem à frente do Marcos Feliciano. E aí ela fala, não, só queria saber da sobrancelha, não sei o quê. Aí ele vira e fala, a senhora está fazendo uma declaração aqui homofóbica? Aí, claro, na internet já começou a brincadeira, né? Todo mundo perguntando, vem cá, ele se disse homossexual, então? Tá dizendo que a declaração a respeito da sobrancelha dele é homofóbica? Ficou assim, já virou, claro, bizarrices comentadas na internet, lógico. E ele deve condenar isso, que ele não é pastor, esse cara não é pastor também, de uma igreja... se diz pastor. De um negócio neopentecostal desse, é pastor, esse pessoal condena... condena os homossexuais. Mas a senadora Elisiane, outro dia, desmoralizou a carreira dele de pastor. E ela falou como uma ex-seguidora. Com propriedade, né? Com propriedade, né? Foi um discurso inesquecível dessa CPMI, porque ela falou como que é, né? Porque ela é religiosa, e ela conhecia o Marcos Feliciano quando ela frequentava a igreja. Eles faziam rifa, juntavam dinheiro para trazê-lo. Então, para ela, foi uma grande decepção, né? Então, ela acabou com o tipo de pregação que ele faz. E ele faz umas pregações horrorosas dentro da CPMI, que é difícil de ouvir. O que é, mas de qualquer maneira não estava conseguindo ficar em pé. Ô, Espírito Santo, né? Pô, sorte que tem o Cantarato lá. Não sei, não posso afirmar, não fiz teste de bafômetro, porque Deus me livre. Mas não é a primeira vez que ele aparece. Parecia bastante desequilibrado, sinais, né, Chico? Pois é. Acho que nós não temos imagem dele aí agora, não. Depois vocês procurem aí. Não pegar, acho que tem aí. Bom, não, eu sei é um absurdo, que ele tem um é nesse território que nós navegamos. Hein? Diga. Eu sei que ele tem um problema sério na perna, então ele sempre anda com dificuldade. Quem? Né? E eu não... Senador, o Magno Malta.
O Magno Malta. E Mas eu tem não eles- cheguei perto dele. Eu não sei se havia alguma coisa. Tem gente que perguntou também, será que ele toma algum tipo de remédio que pode ter deixado ele meio zonzo e tal. Então, eu, pessoalmente, não vou entrar nessa seara, porque eu não sei o que aconteceu. Mas que é Eu não estranho, cheguei aumenta- perto põe o dele vídeo grande pra aí, sentir melhor o Ó, clima, entendeu? Aí não tem som, né? A gente tem não só tem o som, vídeo. E tem uma deles sentado, falando, enrolando a língua. Não sei que tipo de substância. Pode ser remédio, né? Que substância ele faz uso, né? De que substância. Mas, de qualquer maneira, tudo pode aí ser. é muito estranho. Pode ser algum remédio. Como eu não cheguei perto dele, eu não pude sentir, assim, o clima, digamos. Entendeu? O Arthur não Maia posso afirmar nada. ele leva a mão pro nariz. na É hora que ele melhor chega. não, eu não chegue tão perto. É melhor Mas não. é a parte Brasil bizarro da parada, né, Elô? Brasil É, bizarro, Brasil é o que bizarro não agora. falta, né? É o que não falta. É o que não falta. No Congresso Nacional, de uma maneira geral, não falta. Posso garantir para vocês. Agora, no meio da CPMI, quando já estava bem esvaziada ali na sessão, a deputada Jandira Fegali saiu rapidamente, porque tinha uma reunião de líderes na casa do Arthur Lira, que, curiosamente, sempre faz essas reuniões na casa dele, em vez de fazer a reunião numa sala do Senado. Mas, enfim, ela foi para lá porque o Arthur Lira está tentando colocar em votação aquela taxação das offshores, dos fundos internacionais e tal. Já escolheu um relator, que é um deputado do PSD do Rio de Janeiro, chama Pedro Paulo, e escolher o relator já é, né, um bom caminho para colocar em votação a medida. É uma medida que interessa sobremaneira ao governo Lula, porque se não taxar esses fundos, não tem como fechar a proposta de orçamento, e seria uma maneira do Lira mostrar serviço, dizer que apesar dessa intenção do pessoal do agro trancar a pauta, ele consegue colocar lá a medida, consegue aprovar, se ele conseguir botar e aprovar. E, claro, em troca, vocês sabem o que ele quer, né? Ele quer a Caixa Econômica Federal inteirinha para chamar Porteira de fechada, sua. né? Olha, e a Caixa, se você contar os dias aí, já faz mais de mês que a Caixa era para estar já nas mãos do Arthur Lira com a tal porteira fechada. E ainda não foi. Esse pode ser um belo exercício, ali uma questão de troca, né? Olha, eu aprovo isso aqui. Eu não duvidaria nada, gente. A gente vai olhar e vai ver se isso vai ser votado amanhã. Existe muita expectativa que seja votado amanhã, se não ainda essa semana. E eu não duvido nada que assim que aprovar, que saia uma mudança de direção na Caixa Econômica Federal. Infelizmente. Claro, para o Lira não pode taxar leilão de gado, né? Porque hoje ele está nas redes aí fazendo uma propaganda de leilão de bovinos e tal. Meus touros são os melhores do Brasil e por aí vai. Então, não taxando leilão de gado, né, Elô? Tá liberado para ele amanhã. É isso aí. Tá tudo certo, os bois de ouro, o novo rei do gado. Exatamente. Esse rei do gado aí a gente não quer muito acompanhar, não. Elô, boa semana para você. Quer dizer, a gente já está na terça, né? Mas amanhã você volta aí com novidades da nossa política brasileira. Espero que com menos bizarrice, né? Mais difícil. Um beijo, Quem Lu. sabe com essa votação. Um beijo, pessoal. Até amanhã. Quem sabe. A gente vai voltar a falar do julgamento agora no STF dos réus do 8 de janeiro. Da segunda leva, o que a gente teve, Chico Sá, Chico Pinheiro? 3 foram condenados essa semana a até 17 anos de prisão. A gente vai ver quem são, inclusive a gente tem a arte. Moacir José dos Santos, que foi condenado a 17 anos de prisão. João Lucas Valles de Fone, 14 anos de prisão. Davis ou Davis, fica aí a dúvida, Baek, a 12 anos de prisão. Aí a gente está colocando os detalhes de cada um deles, né? O Davis ou Davis, que é autônomo, de 41 anos, e é de São Paulo. Ele foi preso lá na Praça dos Três Poderes e portava 2 rojões que não foram disparados.
munição de gás lacrimogêneo, bala de borracha, uma faca e 2 canivetes. A gente consegue colocar do Moacir também e do João Lucas para a gente verificar os detalhes de cada um aí. O Moacir José dos Santos, entregador de 51 anos, lá do Paraná, né, Chico? Cascavel, a PF encontrou um material genético dele em objetos no Planalto, a gente sabe o que isso quer dizer, né? E vídeos, fotos da destruição no celular dele. Ele foi preso lá no Palácio do Planalto. E tem também o João Lucas, que eu comentei aqui também, o João Lucas Vale Gifone, o psicólogo, né, de 26 anos, a gente já falou aqui dele no N2, ele foi acusado de participar de um grupo que invadiu o Congresso para depredar as instalações, quebrou vidraça, móveis, computador, obra de arte, câmeras de circuito fechado de TV. Ele foi preso, então, dentro do Senado. Só que aí o ministro André Mendonça pediu destaque em 2 casos e esses vão para o plenário físico. E a gente vai entender daqui a pouco com o Guga Noblar como é que fica, né, os casos da Jupira Silvana Rodrigues e Nilma Lacerda. A gente não tem as imagens delas, mas são também pessoas que estavam ali no 8 de janeiro. O Guga Noblar já está entre nós, vai explicar pra gente como é que fica essa história. Oi, o cara não tá de brincadeira. Salve, Guga. Hoje ele explica até o que Freud não conseguiu. O mais estranho, viu, Guga? O mais estranho é que André Mendonça votou remotamente, à distância, condenando 3. Depois ele falou, não, agora tem que ser no plenário. Depois até disse, não tem nada a ver Será com que Bolsonaro. para dar um ritmo lento e não ter Chico, julgamento? isso é para embarrear tudo, vai embarrear tudo. Ninguém vai conseguir chegar até o fim, porque são 1.300. Vai julgar um por um, cada um aparece um advogado para nos ensinar que o príncipe de Maquiavel, Maquiavel escreveu O Pequeno Príncipe, né? Exatamente. Então aí vem outras, e mais uma, e mais outra, vem um monte de advogados preparados para tomar o nosso tempo, a nossa paciência, e essa galera fica livre, leve e solta. É ou não é, Guga? É isso aí, é por meus querido trio, esse trio maravilhoso. Boa noite para essa audiência maravilhosa. E a estratégia do André Mendonça é protelar, é atrasar, é arrastar esse processo. Ele votou de fato por 3 condenações, porém ele não condenou em todas as acusações. Então a pena dele é bem menor do que a pena do Alexandre de Moraes, que é o relator de todos que seguiram o relator. O único que não seguiu, além do André Mendonça, claro, teve o Zanin. O Zanin também pediu uma condenação um pouco menor, mas no caso do André Mendonça é bem menor. A condenação, dependendo do caso, é de 12 ou 14 anos e ele pede condenações de 4 a 5 anos. Mas, enfim, o André Mendonça claramente está fazendo a estratégia do Bolsonaro. Não é nem que ele está muito preocupado com esses golpistas em especial. A questão é o mentor dessa história inteira. Então, depois que se passar esses processos contra os bagrinhos, contra esse bando de bucha de canhão, vai ser a vez de se chegar aos autores intelectuais, ao mentor. É aí que pesa, é aí que podem pegar Jair Bolsonaro. E atrasando essa fase do processo, você atrasa que se chegue ao final, que é quando serão julgados os mentores. Então é claro que a estratégia, inclusive a Andréa Sadi, do G1, da Globo News, ela ouviu 3 ministros do STF que disseram que para eles, disseram em off, lógico, só pode ser isso. Ele está querendo protelar. Essa também é a visão de boa parte da mídia. A mídia também está indo para esse lado. O que parece, o que sugere essa decisão é que André Mendonça está querendo enrolar essa história para proteger lá na ponta ele, Jair Messias Bolsonaro. Vamos ver como que vai se dar agora essa próxima fase do julgamento. Ele, por conta desse destaque apresentado pelo André Mendonça, o julgamento que até então era virtual, era para ter terminado na segunda-feira, prosseguirá agora com esses 2 casos sendo julgados pelo plenário, pelo pleno, ali com pessoas físicas. Não vai ser mais por meio de voto virtual. No virtual não tem um embate público, nem com esses advogados que têm feito de tudo para lacrar, e nem com os outros ministros do STF. E agora sim terá o argumento de André Mendonça, que ele quer individualizar os casos, mas é muito estranho, ele só quer individualizar
pelo jeito, esses dois casos, o que parece que, na verdade, é só um motivo para protelar essa história. Ô Guga, depois que a Sadi revelou que pelo menos 3 ministros do Supremo, né, em off, disseram que o jogo do André Mendonça e do Nunes Marques, o jogo deles é bolsonarista mesmo, que é jogar pró-Bolsonaro. Ela disse isso, não exatamente assim, mas falando que a esse serviço do bolsonarismo, eles disseram para ela. Então, o ministro André Mendonça ligou para ela e falou assim, olha, eu quero só te explicar. Ligou para ela, é um absurdo. Eu estou julgando o espírito da lei, da justiça. E acho um absurdo que algum ministro... Será mesmo que algum ministro pensa isso de mim? Ô, doutor Mendonça, o Brasil inteiro sabe qual é o papel que o senhor desempenha aí. O senhor e o seu Nunes Marques. É muito sonso, né? Não, e quer dizer que todos nós somos idiotas. Né? Vê se cola. Vê se cola. Agora, só um detalhe, que de fato é muita gente que será julgada, porém a maioria absoluta, 1.100 daqueles que foram presos, para esses mais de 1.100, são 1.125, se eu não me engano, estão sendo oferecidos aqueles acordos de não persecução, ou seja, a pessoa confessa, são crimes que seriam menores do que, no caso, 4 anos de prisão, então pode ser oferecido isso, e eles confessam que participaram do acampamento, no caso são pessoas que foram presas no acampamento golpista, os que de fato invadiram e quebraram o Congresso, o STF, esses daí não tem volta. E o Palácio do Planalto, esses não tem como fazer esse tipo de acordo. Porém, os que foram só presos por estarem no acampamento, que são mais de 1.100, esses poderão fazer esse acordo. Uma boa parte já começou a fazer. Então, eles confessam o crime e o processo contra eles fica em suspenso. Eles precisam pagar a multa e, pelo jeito, vão precisar passar até por um curso sobre democracia. Então, pagarão com serviço comunitário, com multa que varia de 5 mil até 20 mil reais, e também com um curso sobre democracia. A maioria absoluta, pelo jeito, vai seguir esse caminho. Para cerca de 200, esses sim, que têm provas de que invadiram os poderes, os 3 poderes, esses aí terão que ser julgados como estão sendo julgados. É a segunda leva de julgamento essa agora que foi interrompida, e tem outras até chegar nesses 200. Interessante, né? Essa escolinha de democracia para essa turma, né? Olha, agora aprendam, tem um curso para cada... Você acha que aprende? Para todo mundo. Você acha que aprende? Desconfio que não, viu, Chico? Mas, 1.000, todo pelo pau menos, que nasce torto, vive torto. De 1.000, pelo menos 100 aprende o que é democracia. Isso é lá do Nordeste. Já tá bom, né, Chico? Tem 1.000, né? 10% eu acho que todo consegue. pau que cresce torto, morre torto. Não tem jeito, velho, não tem jeito para essa galera. Mas eu gostei da escolinha de democracia. Não, estava pensando aqui, fica a dúvida, né? Porque esse destaque é uma prerrogativa que está ali à disposição dos magistrados, né? E aí permite levar esse processo para o digital, né? Para o plenário, do digital para o plenário físico do Supremo. Agora, se isso virar realmente uma regra por parte do André Mendonça ou de outros ministros ali a serviço do bolsonarismo, como ouviu o André Sadi, o que pode ser feito, né, juridicamente? Mas é que não atingiu a todos o pacote. Só 2 ele escolheu ali uma firula qualquer e mandou. Mas qual o argumento para esses 2 demandarem... Que já tinha maioria, inclusive, na condenação. Pois é. Então, mas por que eu quero que esses 2 possam ser julgados no plenário presencial, se eu mesmo já votei nos outros? O que é que justifica? O que diferencia, o que me deixa, sabe, com a pulga atrás da orelha é o seguinte: o Nunes Marques e o André Mendonça foram escolhidos por Bolsonaro, conseguiram ser aprovados, já estão lá, né? Bolsonaro já, eu falo que costuma ser um cadáver vivo, né? Mas é um cadáver vivo, um cadáver insepulto. Politicamente, isso não pesa mais, ele não é candidato a nada, não pode ser candidato a nada. Por que esses 2 ministros continuam devendo? O que eles estão devendo ainda a Bolsonaro? Porque eu não posso acreditar que 2 caras que tenham chegado aonde chegaram, com o nível de conhecimento que têm, acreditem na ideologia fascistóide de Bolsonaro. Não pode.
Eu acho que tem uma dívida ali, tem uma dívida sentimental. Então, acho que vão estender mais um tempinho ali para até pagar, né? Sobrenatural? Pode ser. Pode ser. E olha que o André Mendonça era o menos bolsonarista entre ele e o Cássio Nunes, teoricamente, aquele que topava tudo para absolver qualquer processo que pudesse estar ligado a Bolsonaro ou bolsonaristas, era o Cássio Nunes. O André Mendonça ainda tem, no caso, um pouco do respeito dos outros colegas. O Cássio Nunes não tem. O André Mendonça ainda tem o respeito do Gilmar Mendes, dos outros colegas ali de corte. Porém, hoje ele agiu de fato como alguém que parece estar interessado em ajudar o Bolsonaro, ou seja, seria uma dívida, está pagando pela indicação. E por que ele escolheu a Jupira, né, Jupira Silvana e a Nilma? Porque são casos que talvez estejam um pouco menos robustos. Nos outros, né, um deles, o Baek, o Davis Baek, foi pego com um armamento, com um canivete. O João Lucas, o que falou que estava lá para fazer um trabalho de psicologia, foi pego lá dentro também, participando, portanto, da invasão. No caso da Nilma, ela foi vista dentro também, porém não tem nenhum tipo de imagem, nem feito por jornalistas e nem em rede social dela que indique que ela quebrou. Diz ela que só entrou porque estava aberto e entrou, não tinha ninguém para impedir. O Moacir, que também, no caso, não está sendo beneficiado pelo André Mendonça, esse já foi condenado pela maioria, esse também, no caso, foi pego lá dentro, e tem imagens dele também em rede social incitando o golpe, e no caso dele, ele disse que foi convidado. Ele está culpando a polícia. Os policiais, entre aspas, acenavam para eu entrar. Foi o que ele falou. Todos se defendem tentando culpar os antigos heróis deles, que são os policiais. Agora a culpa é da polícia, que incentivou. A maioria desses vai para essa linha. Mas como a Jupira encontraram de fato o DNA dela, fizeram um trabalho, encontraram o DNA dela lá dentro, mas não tem imagem. E a Nilma, não tem imagem em rede social, nada que indique que ela quebrou, talvez seja essa a razão. Os outros, talvez esteja mais robusto as provas. Então, o André Mendonça acabou talvez indo para aquelas que ele pode encontrar um argumento jurídico para sustentar essa enrolação dele, mas, enfim, ele já condenou, inclusive, ele está votando pela condenação de três esses 5, e essas 2 serão condenadas também no plenário físico, isso é certo. O que vai acontecer com essa decisão de hoje, de fato, é só enrolar um caso que a gente já sabe como que vai terminar. Como diz os colegas, essa aí foi por conta da robustez. Porque agora por conta e robusto, por conta da robustez. Agora teve uma aí que entrou porque a porta estava aberta. Aí eu e o Chico caímos na risada. Conta por quê, Chico? Não, porque a gente na velha guarda tem aquela velha história. Por que o cachorro entra na igreja? Por que o cachorro entra na igreja? Porque encontrou a porta aberta. E por que ele sai da igreja? Porque encontrou Porque ele entrou. Porque ele entrou. Se não tivesse entrado, ele não saía. É isso aí. É assim. Uma velha pilheira canina. Por que o gado entrou no palácio? Porque a porta estava aberta. Por que o gado saiu do palácio? Porque tinha entrado, né? Não, e o psicólogo aplicou uma também que estava fazendo um laboratório lá, estudando a mente humana na hora da quebradeira. Eu vou te contar. Tem que rir, vai fazer o quê? O psicólogo. Porque ele estuda psicologia, ele mora no Lago Sul, no bairro Nobre aqui de Brasília. E esse tá tentando usar essa cascata. Olha, eu só tava o cara é bom, o cara é esperto. O cara é bom. O cara é esperto. Esse é robusto. Aplicou bem. Esse é robusto. Como falou, disse o César Calejão, é porque tem materialidade. Tem materialidade. Tem materialidade. Eu tô gozando aqui com o negócio de robustez e de robusto. É porque virou uma praga. Tem umas palavras que entraram. Uma é narrativa, né? A outra é por conta de, ninguém fala por conta. O outro é robusto, tal coisa robusto, robustez. E a outra é ao fim e ao cabo. Todo mundo se conhece assim, ao fim e ao cabo. Ao fim e ao cabo, ao soldado, ao coronel. Falou, Guga. Brincadeiras à parte. Até mais, galera. Boa noite. Obrigado, boa noite para você. Bom, agora a gente vai falar com a nova presidenta do PSOL, a Paula Corade, que foi eleita no último domingo. A Paula tem 38 anos, historiadora,
professora do ensino fundamental no Espírito Santo, e ela é filiada ao PSOL desde 2009. Eu vou começar contextualizando, né? Ela foi eleita no último domingo, a Paula que já está aqui entre nós, inclusive, quero parabenizar, Paula, você, principalmente por ser uma mulher, né, na direção de um partido. A gente Que bom. tem majoritariamente os partidos sempre sendo encabeçados por homens. Mas um dos maiores partidos do país é uma mulher, né? Exato, Gleisi Hoffmann do PT. Mais um partido progressista também, inclusive, né? Então, aproveito para já dar parabéns para a senhora e começar, Paula, perguntando, né, historicamente, a gente fala muito da dificuldade sobre a esquerda se organizar como um bloco, né? Atuar como uma frente. E, por outro lado, o PSOL também atualmente tem se colocado à esquerda da gestão do presidente Lula, né, do PT, preservando a autonomia para divergir e tudo mais. Mas a gente teve, esse domingo, uma briga entre os militantes, né, do Congresso Nacional do PSOL. E aí eu pergunto para você se esse tipo de tensão ele não enfraquece o enfrentamento à extrema-direita, se ele dá munição, né, vamos dizer assim, palavra horrível, munição à extrema-direita, mas para a gente se fazer entender no momento que a gente vive uma situação tão preocupante no Congresso e que a gente tem que remar tão fortemente contra isso, né? A gente tem, nesse momento, no PSOL, um racha. Primeiramente, muito boa noite para o Chico, Gabriela, Chico Pinheiro. Muito obrigada pelo convite. Eu acredito que, obviamente, não tem um racha no PSOL. A gente elegeu finalmente uma direção em que existe uma chapa que saiu com 67%, existe hoje uma maioria formada, uma maioria sólida, e a gente também sabe respeitar a minoria, vamos respeitar os espaços, e acredito que o episódio que aconteceu no domingo foi um episódio extremamente lamentável, foi um episódio que não é e não faz parte da política, da cultura política do nosso partido. Hoje pela manhã a nossa comissão se reuniu para rever as imagens e nós vamos encaminhá-las à comissão de ética. Nós já identificamos 2 pessoas e elas vão ser encaminhadas para esse órgão partidário, que é o que apura esse tipo de quebra de decoro, né, vamos chamar assim, e essa comissão vai decidir a punição, dando amplo direito de defesa também para os envolvidos, e a gente vai, no nosso Diretório Nacional, decidir o rumo aí das pessoas que estavam envolvidas, apurar os graus de responsabilidade, e é isso. Mas não significa que o partido está rachado, nada disso. Paula, boa noite, parabéns pela tua vitória. Nessas divergências, o que é que pega mais hoje? É a questão do governo, de estar mais dentro do governo Lula ou não, de apoiar mais de perto o governo Lula ou não, ou questões já pensando em eleição de 2024? Qual é o que você considera, digamos ali, o motivo da discórdia do momento? Olha, Chico, uma das grandes polêmicas desse Congresso se desenhou em 2 aspectos políticos. O primeiro de balanço, em que existia uma parte expressiva do PSOL que acredita que o PSOL esteve no rumo certo nesses últimos anos, quando disse que o golpe era golpe, quando denunciou os abusos da Lava Jato, quando disse que o Sérgio Moro era parcial, quando se solidarizou quando o Lula foi preso, o que defendeu que se formasse frentes únicas para que a gente derrotasse, que apoiasse e apoiou o Lula no primeiro turno. Essa leitura ela se tornou majoritária no partido no aspecto de que o pessoal acertou e muito nesse período, e o outro aspecto tem a ver com a relação com o governo, que foi a grande polêmica do Congresso. Como que o pessoal se localiza politicamente frente ao governo Lula? E a ampla maioria do PSOL definiu que nós devemos sim continuar sendo base do governo Lula. A nossa tarefa histórica é derrotar a extrema-direita. A gente estava falando aí mais cedo, né? Estava acompanhando sobre os atos golpistas que expressam que existe uma extrema-direita,
uma extrema-direita organizada no Brasil e que o nosso papel é derrotá-la, e para isso a gente acredita que o governo Lula precisa dar certo, e por isso o PSOL vai sim ser base do governo Lula, mas também vamos preservar nossa autonomia, porque a gente quer que esse governo dê certo para que a extrema-direita nunca mais volte a governar o Brasil. Obrigado. Paula, por favor, só uma coisa. O que vocês estão fazendo das eleições, talvez a eleição mais importante do ano que vem seja da Prefeitura de São Paulo, em que o PSOL tem um forte candidato, que é o deputado Guilherme Boulos. O que vocês estão fazendo para garantir o apoio dito, explícito do presidente Lula, mas há divergências de setores do PT que gostariam de ter candidato próprio? Qual a estratégia que vocês vão ter para ganhar esse povo todo e marchar unido para ganhar a eleição? Chico, para fazer justiça, eu vou falar antes que a gente também tem como tarefa reeleger o Edmilson Rodrigues em Belém, que é uma eleição muito importante. A eleição do Tarcísio no Rio e da Thalíria em Niterói também é muito importante para nós. Em relação ao Guilherme Boulos, é uma grande prioridade. A Prefeitura de São Paulo é muito importante para nós, é uma cidade enorme, é a maior cidade da Argentina, então a gente sabia dessas resistências internas ao PT e nós nos mobilizamos já há alguns meses, se eu não me engano, há uns 2 meses, onde a gente articulou que o PT lançasse o apoio já ao Guilherme Boulos. Se eu não me engano, aconteceu no mês de agosto ou início de setembro, e a partir disso nós estamos convocando e mobilizando através do movimento Salve São Paulo. Então, ontem a gente recebeu o apoio do PCdoB também, que é um setor bem importante, e nós vamos fazer várias caravanas para ouvir as pessoas na periferia e vamos tentar se articular a partir desse movimento Salve São Paulo. Perfeito. Aqui o Vitor Alonso está perguntando, vocês vão falar sobre a greve em São Paulo, Gabriela? Sim, nós vamos falar, e eu vou aproveitar para puxar com a Paula justamente esse assunto, porque a gente está tendo hoje uma paralisação, né, justamente contra esse projeto todo de privatização aqui em São Paulo, e a gente tem um cenário em que a privatização, né, CPTM, metrô, afetam muito mais a capital paulista do que o estado de maneira geral. E a gente teve uma declaração ontem do governador Tarcísio de Freitas, à CNN, dizendo o seguinte, a privatização foi decidida nas urnas, mas na verdade não, né? A gente teve aqui na capital um cenário em que o Haddad teve mais de 54% dos votos e o Tarcísio 45% dos votos. Então, na verdade, essa informação não está correta, mas quero te ouvir, Paula, como que a gente para, né, esse rolo compressor das privatizações? Os trabalhadores e as trabalhadoras da Sabesp, CTPM e CPTM Metrô convocaram essa greve. São 2 pautas unificadas que são muito simples de ceder, né, do governo ceder, que pede para parar o processo de privatização e ouvir a população de São Paulo, que é o mínimo que se deve fazer em um processo em que atinge aí a vida de milhares de pessoas. E nem isso o Tarcísio se propõe a fazer. Então, o pessoal dá todo apoio à greve, a gente acha que é legítimo que a população seja ouvida, que as privatizações não sejam feitas sem que a gente faça o debate político, sem que o governo faça o debate político com o restante da sociedade. E, por uma ironia do destino, as linhas que são privatizadas hoje deram diversos problemas, elas dão cotidianamente, mas, por ironia do destino, elas também provocaram muito transtorno para a população que mora na cidade de São Paulo, e que mostra que a privatização não é essa maravilha que o Tarcísio anda pregando por aí. Exatamente. Paula, eu quero desejar uma boa gestão, né? Aí tem muita água para rolar no PSOL daqui para frente, especialmente em relação à candidatura à Prefeitura de São Paulo. Então, quero desejar uma boa sorte à Paula Corade, que foi eleita presidente do PSOL no último domingo. Um abraço, obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigada, agradeço novamente o convite e estou à disposição, viu? Um grande abraço.
Um abraço, Paulo. Obrigado, Paula. Obrigado. Sucesso. É isso, vamos continuar aqui falando a respeito dessa história da privatização, né? A gente começou a falar sobre isso com a Paula. No começo do programa também a gente falou do projeto no Senado que quer votar para autorizar a venda de sangue no Brasil. E a gente tem as privatizações rolando aí, né? Os projetos de privatização do governo Tarcísio de Freitas em São Paulo. Hoje o metrô fez greve, continua em greve, inclusive aqui em São Paulo, junto com a Sabesp, contra esses projetos. E o governador falou que se o metrô fosse privatizado, não teria greve. Justo a linha 9, que é privatizada, teve uma pane elétrica. Olha só que ele elogiou, ele quis jogar politicamente, porque o sindicato ele propôs catraca liberada. Hoje teria, como acontece na França, movimentos sindicais do mundo inteiro fazem isso. É o seguinte, o Tarcísio não ia deixar. Eles falaram, não, nós vamos trabalhar, mas você libera a catraca. Sim. Claro que ele não vai liberar, ele quer pegar bem deixar demais para o sindicato, né? Não, ele quer deixar a população sem transporte, revoltada, para botar a culpa nos trabalhadores. Exatamente. Isso é coisa de Tarcísio, é bem típico. Tem até a fila que se formou na linha 9 para pegar o ônibus. Sempre acontece. Uma linha elogiada privatizada, por ele, né? Exato. Privatizada, tal que... a linha elogiada por ele, que é a Esmeralda. Olha lá a situação. O metrô do Rio é privatizado, é quase o dobro do preço do metrô. Quase R$7. E essa linha privatizada que tem o problema, não é porque foi hoje, é porque dá todo dia. É uma desgraça. Essa linha que vai... Hoje deu problema lá perto do Sumaré. Ela pega ali Vila Lobos, e tem a linha Lilás também. Tem a Lilás também que vai lá para o Capão. Que todo dia dá... Por quê? Porque está operada por empresa que ganha licitação e não sabe, não tem experiência. Sabe, tem coloca ganância. Qualquer um para cuidar. O negócio é o seguinte, vou gastar na operação o mínimo possível para ganhar o máximo possível. Exato. Então a primeira coisa que eles vão fazer, demitir um monte de metroviários, informatizar ao máximo, né? E tira toda a operação de transporte, né? Isso vale para avião, mas também vale para trem, para metrô. Você tem sistemas duplicados, você tem... Se falhar isso aqui, eu tenho isso. Sim. Né? Se esse cara não cumprir o papel dele, eu tenho outro para fazer no lugar. Porque é a questão de segurança. Quando privatiza, o cara quer o lucro dele. A equipe técnica de comando das operações da parte pública do metrô de São Paulo é excelente. Tem funcionários com uma formação vastíssima, sabe? O metrô de São Paulo é exemplo. Exemplo para o mundo. Você quebra tudo isso e aí quem ganha a licitação coloca qualquer um que nunca trabalhou nesse serviço e vira essa história que o Tarcísio acha que é exemplo e hoje quebrou. Ele falou, né? Não foi ironia do destino. Isso reforça a convicção de que estamos indo na direção certa. Ali ele estava falando das linhas disponíveis 4, 5, 8 e 9 que são operadas pela iniciativa. E não é ironia do destino. Pode ligar o rádio ou ver ali SPTV todo dia, noticiário local, todo dia essas linhas dão chabu. E se privatizadas forem, vão perder metroviários, e o preço vai subir. E o serviço não vai melhorar. Ao contrário, pode piorar. Assim tem acontecido, gente, no mundo inteiro. Exato. Privatização da Sabesp, que é outra coisa que ele está enfiando aí. Né? Em Portugal, privatizaram a água, já está voltando atrás porque não funciona. No Rio de Janeiro começou a privatizar, começou a faltar água. O preço subiu, o preço disparou. Sim. É a mesma coisa que vai acontecer aqui, porque esses caras não têm compromisso verdadeiro com a população. Eles têm compromisso com o lucro dos empresários. Porque ganham uma comissão aqui, porque levam vantagem ali, porque são amigos de quem tem dinheiro. É isso. Chico, vive a crise climática, quase apocalipse. Aí eu vou vender a água do meu estado? Que cenário para se vender água? Transporte, água, né? Eletricidade, petróleo. Isso tudo tem que ficar, não pode ficar, sangue das pessoas, básico, né? Isso não pode ficar nas mãos de empresários que têm compromisso com lucro acima de qualquer coisa. Isso tem que estar nas mãos do Estado que defende o interesse do cidadão. Mas esses neoliberais meteram na cabeça das pessoas, né, que o privado é que funciona, o público não presta.
Mas o SUS é público. Sim. O metrô de São Paulo tem sido público e funciona, não é? Quando bem gerido, quando bem fiscalizado, funciona. Querem acabar com isso. Para entregar o quê? Para os empresários que têm o quê? Querem lucro. Hoje o Tarcísio teve a loucura de dizer, porque tem que privatizar para fazer parceria, porque o metrô não tem recursos para investir. O metrô é uma coisa que não dá lucro. Quer dizer, não dá agora, quando está na mão do Estado, ele acha que vai dar na mão do empresário. Só se subir muito o preço para ele levar vantagem. Né? E outra, esse papinho de, eu na campanha eu deixei claro, deixou não. Eu lembro que o debate da Sabesp, quando começou a pegar mal, principalmente até no interior começou a pegar mal, alguns prefeitos começaram a reclamar, aí ele deu uma voltada, ele deu uma recuada na campanha e ele fala, não, estamos em estudo. Ele não tem isso no programa de governo dele. Pode vasculhar da primeira à última página, não tem. É bom o Chico Pinheiro trazer esse exemplo de Portugal, porque os liberais gostam de trazer a Europa como um exemplo, né, do que funciona. E Portugal está voltando atrás e a tarifa está caindo, né? Está caindo até 60%. Claro, é isso que é importante dizer. É só administrar bem, fiscalizar os administradores. Agora, o bolsonarismo e o tarcisismo estão presentes, não é só os personagens Bolsonaro e Tarcísio, não. Seguidores de Bolsonaro e de Tarcísio estão mostrando as garras, ou melhor, as armas, né? O que nós temos aí da Unicamp? O que rolou na Unicamp? Na Unicamp também teve uma situação bastante grave, né? Que Olha aí. Aconteceu hoje, a gente vai trazer em detalhes aqui. Além da briga do PSOL, que a gente comentou agora há pouco, teve também na Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, em São Paulo, um estudante que entrou em sala de aula para convocar para uma greve e aí ele foi agredido com uma faca e spray de pimenta pelo professor de matemática dele. Esse cara é um miliciano dentro da sala de aula? E parece pela foto que a gente tem. A gente tem um vídeo, inclusive. Professor Rafael Leão, né? Ele tem uma faca na mão. Isso, a gente tem o vídeo mostrando o momento que o funcionário retira essa faca desse professor. A gente pode trazer aqui também para colocar. O signo desses caras é a aí, morte. Gente! O estudante tá caído! O estudante tá caído! O estudante tá caído! Ele sorteou? Não. Ele tava com... Agora, esse energúmeno tem que ser expulso da universidade. Como é que pode um professor... Fascista desgraçado! Fascista! Tem que... Tira a faca dele! Tira a faca! Gente, pô, saiu. Tem que fazer agora. Rafael Leão. Rafael Leão. O professor Rafael de Freitas Leão, ele foi levado para uma delegacia e o aluno, Gustavo Bispo, não sofreu ferimentos, ainda bem, né, gente? Segundo o diretor... o Rafael de Leão. É o professor. Segundo o Diretório Central dos Estudantes, é importante. O diretor central dos estudantes disse, né, que o professor teria agredido também um segundo aluno. Isso a gente não tem as imagens, mas é muito claro ali, né, o momento que a equipe tira a faca do professor. Agora, a polícia está dizendo, né, o boletim de ocorrência policial apontou os alunos como autores do crime. Meu Deus! E o professor como vítima. Os caras estão brincando, né, gente? Esse caso foi encaminhado ao Juizado Criminal Especial, que é o GCRIM. Gente, está tudo O que diz o professor? invertido, né? Tem uma versão dele aí, do Rafael de Freitas Leão. Até o momento a gente não teve o boletim, né, os detalhes desse boletim de ocorrência liberado para que a gente... Não duvido muito que essa polícia, na mão do Tarcísio, vai inverter o jogo inteiro e acabe o aluno que quase é esfaqueado pagando. Você vai ver. Tem sido assim em São Paulo. Na verdade, o que diz aqui o jornal O Globo é que eles tiveram acesso, sim, a esse boletim de ocorrência. Tem diversos detalhes aqui, as versões se contradizendo sobre quem começou a briga, né? Tem a declaração do professor e dos 2 alunos acusados, além de um vigilante da Unicamp
e de uma policial militar da patrulha, que aí foi ela quem levou todos esses envolvidos para a delegacia. Nos depoimentos, o segurança e a policial estão dizendo que foram acionados por conta de uma briga na universidade, mas que não testemunharam ali como foi que essa briga toda começou, né? Mas a gente tem um vídeo, né? Oh, o professor estava com uma faca. Professor... Olha aí as imagens. Pois é. Armado. É o leão de faca. É o leão de faca. O que diz o professor? Acho que tem uma resposta dele. Tanto o professor quanto os dois alunos, eles estão dando a mesma versão do início da história, de que os estudantes estavam fazendo uma manifestação no prédio e aí o professor chegou para dar aula. Estou lendo aqui a reportagem do Jornal Globo que revelou os detalhes desse boletim de ocorrência. E aí, a partir desse momento é que as histórias começam a se contradizer, né? O aluno de Ciências Sociais, Gustavo Bispo, disse que ele foi até o professor para conversar sobre a paralisação, mas ele não deixou o aluno falar e disse, sai da minha frente. Depois, o aluno relatou que o professor agarrou ele pelo braço e deu uma ombrada no peito dele, aí ele caiu no chão. Ele disse que não ficou lesionado, né, mas que o professor investiu contra ele com essa faca, tentando então golpear o aluno, e aí o que a gente tem são as imagens desse vídeo, né? O o Gustavo Bispo disse, ele admitiu que jogou uma cadeira na direção do professor, mas disse que foi para se defender, depois ele saiu correndo. E o Gustavo garantiu em entrevista para o Jornal o Globo que os estudantes passavam nas salas do terceiro andar para informar sobre esse movimento de paralisação e que o professor ficou agressivo, porque ele não concordava, enfim, não houve nenhum bate-boca, né? Foi direto para as vias de fato, praticamente, né? Gente, na Unicamp, né? Não é... velho, fácil não. Gente... caso também que é bastante grave, precisa ser apurado, né? Agora, os alunos serem acusados, sendo que a gente tem as imagens disso, é o que eu acho com a faca na mão. Mais gritante, né? Mas, bom, agora a gente vai ter aí a apuração a partir desse boletim de ocorrência. Esse outro aluno também gravou o vídeo denunciando essa situação, prestou depoimento, foi acusado de lesão corporal pelas Polícia Civil, que é o João Gabriel. Essas imagens que estão circulando nas redes sociais, que ele aparece aí em luta corporal com o professor dentro da Unicamp. Gente, que situação. O professor nas redes sociais manifestou sempre sua crença em Bolsonaro. Eu não sei como é que alguém que acredita em Bolsonaro... Sendo professor, né? Sendo professor. É igual aquela Janaína Pascoal, professora. Não faz sentido algum. Como é que pode, né? Alguém que está na universidade, que é o templo da ciência... né, apoia o negacionista da ciência, né, e cultua a morte. Ele é CAC, ele é colecionador de armas. Ele anda com faca na mão. Sabe? Não dá. Que surpresa, né, Chico Pinheiro? Que surpresa decepção. Que ele é CAC. Nossa Senhora, ninguém poderia imaginar. Vamos chegando ao finalmente? Vamos nisso, vamos para os finalmente, mas antes eu quero fazer alguns convites aqui. A gente tem aula aberta e gratuita com o Eduardo Moreira. 3 regras para investir com resultados. Essas regras que você vai entender que são essenciais para ter os resultados nos seus investimentos. Mesmo que você seja iniciante, você pode fazer esse curso que vai acontecer no dia 10 de outubro, às 8 horas da noite. Você pode se inscrever em edu1.com.br/N2 para garantir a sua vaga. E agora a gente vai ficar com o Sinapse CL, Robertinha Garcia e César Calejon. Vamos entrevistar o Vladimir Safatli, que é professor de filosofia da USP, psicanalista, um grande nome, né, para a gente ouvir. Que hoje estava nas redes sociais discutindo a greve, estava... Se não me engano, é pianista dos bons também, viu? Sim, é músico também. Grande pianista. É músico. Excelente. Excelente entrevista para a gente acompanhar. E eu quero fazer na verdade, chamar aqui para votação da Robertinha também, ela que é finalista do prêmio mais admirado de jornalistas negros e negras da imprensa brasileira. Isso. Exatamente. É facinho de votar na Roberta, eu até já decorei, cl.com.br/Roberta, para colocar a nossa querida Robertinha nos mais admirados. Vamos eleger aí. Roberta. É isso aí. Direto. Agora sim, então, vamos para o Sinapse CL com os nossos queridos.
acompanhar essa entrevista do Vladimir Safato. E amanhã a gente volta, né, meus queridos? Vamos, a roda! Gira a roda, a ciranda do Linha do Itamaracá. Aí. Terçou pra nós. Essa ciranda, quem me deu foi Lia. Um beijo pra você, até amanhã. Em 2021, eu gravei um vídeo que viralizou e chocou o país. Um exemplo real de um jovem que tinha pego um empréstimo de R$100 num desses caixas eletrônicos que você vê na rua. Eu mostrei que com a taxa de juros que estava sendo cobrada naquele empréstimo, eu mostrei que em 5 anos, se ele não repagasse aqueles R$100 que ele pegou emprestado, ele estaria devendo quase 14 milhões de reais. Você ouviu corretamente, e a conta está certa. R$100 viram 14 milhões de reais em pouco mais de 5 anos na taxa de juros que os bancos cobram para as pessoas que pegam esses empréstimos aí na boca do caixa. É muito mais do que qualquer agiota. E é um absurdo isso poder acontecer no Brasil. Existem várias coisas que, se você aprendesse, mudariam completamente a sua relação com o mundo do dinheiro e dos investimentos. E eu separei as 3 principais, as 3 regras para se investir com resultados. E eu vou dar uma aula no dia 10 de outubro, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. É uma terça-feira, para você poder aprender essas 3 regras. Para você se inscrever, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. E gratuitamente você vai poder participar. Se inscreve agora e chame seus amigos e amigas para participar também. Durante muitos e muitos anos, mais de 2 décadas de ditadura, a gente vai acompanhar a imprensa ser perseguida, jornalistas serem assassinados. Então, assim, é extremamente importante que a Constituição garanta, né, a liberdade para que jornalistas possam trabalhar, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, que aí também é um direito não só da imprensa, mas também um direito dos brasileiros. Agora, a gente tem que lutar todos os dias para garantir esses direitos. Acho que esse é um dos maiores aprendizados desses últimos anos em que vivemos o governo autoritário de Jair Bolsonaro. Tivemos que reafirmar o nosso compromisso democrático, a luta para que a nossa Constituição valesse. E, infelizmente, ainda acompanhamos processos judiciais que censuram reportagens. A liberdade de imprensa ela é essencial, mas ela não é absoluta. Por isso que a gente, quando vai fazer uma denúncia, escuta o outro lado. Então, existem meios para se responder às denúncias. Agora, a última coisa que a gente pode fazer é deixar de defender o direito de liberdade de imprensa e também o direito de liberdade de expressão.